vamos falar das mulheres. Maioria invisível. Maioria invisível. Nós somos, hoje, a grande maioria do eleitorado brasileiro, mas ainda somos invisíveis. A grande maioria das líderes comunitárias são mulheres, mas elas não conseguem aparecer nas políticas. A doutora Margarete está aqui, certamente comunga desse mesmo entendimento, dessa mesma experiência, porque anda pelo Brasil inteiro, especialmente pelo Piauí, e vê as valorosas mulheres que estão na base da sociedade, nas organizações não governamentais, nas líderes de comunidade, e que, infelizmente, não conseguem chegar à representação política, chegar aos cargos de representação política no nosso país. Vejam os senhores, não vou cansá-los com índices, porque isso não é novidade para ninguém, mas a Arábia Saudita, um país de origem muçulmana, tem uma representação política feminina de 40%. Nós estamos, se não me engano, acima só do Haiti, se não me engano, ou Haiti, Belize. Então, vejam como esses debates que nós estamos tratando aqui são realmente oportunos, são realmente preocupantes. E digo que vou dar 2 depoimentos. Quando eu comecei a trabalhar nessa lida, já são 25 anos com direito, eu era, a princípio, contra as cotas afirmativas, eu achava que não era necessário, que a gente tinha condições de chegar aos cargos e às representações políticas pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo. Hoje eu penso diametralmente contrário. E digo, vou contar aos senhores 2 experiências recentes, uma minha e uma de uma grande amiga minha, a quem eu respeito demais, minha companheira de luta aqui na OAB. A minha, eu estava numa reunião aqui na OAB, na condição de secretária-geral, diretora dessa instituição, e numa reunião em que estava a diretoria toda e alguns outros convidados, eu dei uma opinião, e um dos diretores virou para mim e disse assim, essa mulher é louca. Aí eu olhei para ele assim, como? Essa mulher é louca, ela tem que ser internada. Eu olhei para ele, a minha primeira reação foi de uma raiva enorme, a minha segunda reação, uma vontade imensa de chorar, mas eu digo aos senhores que aquele dia me fez muito mais forte. Aquele dia, aquela declaração daquele homem me fez mais forte, me fez estar aqui. Me fez ter a coragem de estar aqui e contar esse episódio, que é relativamente recente, porque eu sofri, eu aposto que, como eu, tantas mulheres que aqui estão, e as que estão aqui na mesa também, e aquelas que estiveram ontem, a doutora Vânia, espetacular representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estava aqui ontem, que nos empolgou a todos com aquela palestra espetacular, certamente passou por isso também, doutora Gabriela e todas nós. Desafio se este mesmo cidadão teria coragem de falar se eu fosse um homem. Ele não teria, ele não falaria. Então, esse é um depoimento que eu tenho da minha carreira relativamente recente, e é o segundo de uma grande amiga minha, que é uma professora, uma doutora, hoje está conselheira federal, e que uma mulher, uma colega nossa aqui, virou para ela e disse, mas você é doutora, mas você é uma Barbie, porque você gosta de se arrumar. Por que razão a mulher tem que se masculinizar para ser uma mulher e trazer o conhecimento que ela tem? Por que razão? Por que ela tem que não fazer a unha, não usar o cabelo, não se arrumar? Por quê? A mulher funcional, a estrutura de uma energia feminina funcional é uma energia forte. A natureza é feminina. Olha a energia e a força da natureza contra quem ninguém pode lutar. Então, uma energia de uma mulher forte, de uma mulher de garra, uma energia funcional. E a mulher ocupando o seu lugar de mulher, de mãe. Por que não? Eu sou mãe, eu fui mãe, sou mãe. E você sempre, a coisa mais espetacular da minha vida é ser mãe. E essa energia de acolher, e de acolher o outro e o próximo, e por que não? Então, eu digo isso, fiz questão de trazer esses 2 exemplos, para dizer que, por esses motivos, senhores, é que eu acabei por me convencer de que a ação afirmativa realmente é a única forma que vai fazer com que nós, mulheres, possamos chegar, espero que num curto espaço de tempo, na representação político-partidária do nosso país, sim. Infelizmente. Ou não. É assim no mundo todo. As democracias
como o Canadá, por exemplo, o primeiro-ministro canadense, quando formou seu ministério, perguntaram a ele, mas por que 50% homem e 50% mulher? Resposta, nós não estamos no século XXI, por que não? Então, oxalá nós cheguemos lá, e é para que nós possamos percorrer esse caminho e chegarmos lá, é que esses debates são de uma importância primordial. Dito isso, e aí vem a minha conversa com a doutora Luciana hoje de manhã, ela participou de um congresso em Bogotá recentemente, agora, um mês atrás, e o que foi trazido lá é o que eu acho que realmente nós precisamos trabalhar agora aqui no Brasil, e eu aproveito essa oportunidade com a presença de tantos juízes e desembargadores. Me parece que, mal ou bem, nós já temos uma legislação, o legislador foi protagonista e trouxe já a lei das cotas, essa é uma questão que já existe, agora está na hora do judiciário aplicar a legislação. Enquanto juíza do TRE, a doutora Denise Schlickmann está aqui, não me deixa mentir, quantos e quantos pareceres técnicos do tribunal em relação à não efetividade do fundo de participação das mulheres pelos partidos políticos. Não foram nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, foram inúmeros processos que nós julgamos, e o tribunal, em todos eles, sancionando os partidos políticos a fazer a destinação do fundo de percentual para o fundo de participação política das mulheres. Pergunto, fazem ou não fazem? Continuam descumprindo a lei. E é obrigação do judiciário eleitoral fazer cumprir e ser efetivo nesse tipo de política pública, porque a legislação está aí, vamos aplicá-la. Segunda situação, o TSE foi muito corajoso, lá na época ainda do ministro Arnaldo Versiani, quando tratou da questão do DRAP, no registro de candidatura, e foi firme. E agora, a novidade foi o acórdão de Freitas, doutora Margarete, se não me engano, no Piauí, José de Freitas. Acórdão da relatoria do ministro Henrique Neves, em que Sua Excelência, inovando e utilizando o dispositivo constitucional do artigo 14, parágrafo 10, entendeu ser possível, através de AIME, se perquirir a fraude na candidatura de mulheres laranja. Então, o judiciário eleitoral tem que ter coragem, nós temos mecanismos já, de enfrentar essa questão, enfrentar com força e veemência, para que os partidos políticos aprendam de uma vez que eles precisam, sim, respeitar a mulher, respeitar a candidatura feminina e a sua orientação político-partidária. Há um estudo do Ministério Público Regional, do Ministério da Procuradoria da República de São Paulo. Vejam, senhores, o que aconteceu nessa última eleição. Eles constataram que os partidos, como precisavam da cota feminina, eles buscaram servidoras públicas que sequer sabiam que estavam sendo registradas em nome daquele partido para ter o número de cotas, alcançar o número da cota. E elas estavam inelegíveis, porque elas não tinham feito a sua desincompatibilização, evidente, pois elas nem sabiam que eram candidatas. Constaram do registro de candidatura e os partidos não recorreram. Ou seja, houve a composição da cota feminina, fictícia, totalmente fictícia, e essa situação foi analisada e foi perquirida agora, recentemente, pela Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Então, vejam como a situação é grave e como a necessidade de resposta do Judiciário Eleitoral agora tem que ser firme. A questão da fraude nas candidaturas femininas, a questão da... Nós tivemos a oportunidade de analisar um caso aqui, ontem ainda perguntei para o doutor Davison se no nosso tribunal já tinha havido algum outro caso a esse respeito, ele me disse que ainda não. Mas a questão da fraude, não no fato da mulher não ter nenhum voto, nem o dela próprio, não é só isso, mas é a questão dela, normalmente, emprestar o seu nome para a candidatura de um filho, para compor a cota para a candidatura, para o partido político de um filho ou de um marido. Então, essas situações, quando efetivamente provadas, devem ser combatidas pela Justiça Eleitoral, e foi isso que me disse a ministra Luciana. Doutora Ana, por favor, diga isso, que é um recado que eu estou trazendo desse encontro em Bogotá recente, em que as ministras da América Latina, de maneira geral, conclamam a Justiça a fazer o seu papel agora. O legislador, mal ou bem, já fez, está aí. A doutora Desirê tem um trabalho excepcional
e que encaminhou ao Senado a respeito dessa questão das cotas, e ela advoga a questão das cotas por cadeira, e nós conversamos aqui ainda há pouco. O tema é espinhoso, porque há quem diga que designar a cota por cadeira feriria o princípio do one person, one vote. Eu disse para ela que era one man, one vote, ela quase me disse, não, por favor, não diga isso, one man, one person, one... Na verdade, o princípio é one man, one vote, mas é que hoje nós não podemos mais falar assim, então nós temos que falar one person, one vote. E feriria por quê? Porque eu teria um candidato que teve 50 mil votos, homem, e que não seria eleito em detrimento de uma mulher com mil votos pelo fato de ser mulher. Mas ela contra-argumentou e eu concordo. Isso seria, em tese, uma possibilidade por 2, 3, 4 legislaturas. E se a mulher, nesse período, não conseguisse se fazer representar, aí nós não teríamos mais muito como tratar essa situação. Então, as ideias são muitas, os problemas são enormes, mas eu também, doutora Margarete, sou adepta, como a doutora Desirê, do livrinho. Está aí o livrinho. E nós temos que fazer prevalecer a dignidade da pessoa humana. Está lá, a igualdade entre todos. O meu sonho é que um dia, professor Euridice, nós estejamos numa mesa de só mulheres e que isso não seja assustador para ninguém. Esse é o meu sonho. É uma senadora americana que foi a ela perguntado: qual é o seu sonho? O meu sonho é justamente esse, que o parlamento possa ser composto todo por mulheres. E por que não? Não foi no passado composto só por homens e não era espanto nenhum? Não é verdade? Então, o meu sonho é que nós tenhamos mesas e mesas e mesas só de mulheres. Por que não? Isso não causa espanto nem admiração para ninguém. Por quê? Porque a mulher... Eu tenho um livro, eu tenho lido, esse livro aqui está na minha cabeceira. É um livro escrito por uma psiquiatra americana, se chama As Deusas e a Mulher. E ela foi a mulher que, na Associação de Psiquiatria Norte-Americana, encabeçou, ela percebeu que uma sociedade saudável precisa ter mulheres saudáveis. E ela encabeçou, dentro do núcleo de psiquiatria dos Estados Unidos, a movimento que redundou na apreciação e na ERA, ou seja, Equal Rights Amendment. Por quê? Porque ela, mulher, de origem oriental, de fala mansa, ela demonstrou, através dos arquétipos junguianos, o quanto a mulher empoderada e a mulher com a sua composição plena, ela poderia fazer diferença para a sociedade norte-americana. E hoje... nós temos um Congresso americano formado por inúmeras senadoras, e, se nós olharmos, tem um vídeo na internet em que elas fazem muitos depoimentos, umas rindo, elas já senhoras hoje em dia, e uma delas diz que, na primeira corrida ao Senado, quando ela se submeteu o nome ao Senado americano, a primeira crítica que a oposição fez a ela é que ela era só uma carinha bonita, que estava querendo se aventurar ao Senado americano. Ela, hoje, é uma senadora muito conhecida pelo estado de Nova York, e ela disse uma coisa, e é assim que eu gostaria de encerrar, com a qual eu concordo, doutora Desirê. Ela disse o seguinte: as mulheres, senhoras e senhores, não são melhores nem piores, elas são iguais. E é por isso que nós temos que lutar pela igualdade, pela aplicação do princípio da igualdade, pela valorização do princípio fundamental constitucional que lá está. E é isso que nós esperamos, e esse tipo de congresso, esse tipo de conclave, esse tipo de pensamento que nós estamos dividindo com os senhores e as senhoras aqui, é que faz com que nós tenhamos a certeza de que nós estamos no caminho. Embora um pouco espinhoso e tortuoso, mas nós estamos no caminho. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos.